A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simply Pentecostal. Que alegria poder estar aqui neste sábado com você, para juntos lermos a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. E hoje nós estaremos lendo o capítulo 8. Os irmãos vão lembrar que no sábado passado, quando lemos o capítulo 7, Deus tinha feito uma promessa, ele tinha dado ele mesmo um sinal. Versículo 14 dizia: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e seria o seu nome Emanuel. E nós vamos ver o cumprimento, e nós vamos lembrar que a palavra de Deus, nestes versículos, apesar desta referência sobre este menino que haveria de nascer de uma virgem, chamado Emanuel, Deus conosco, se referir, simbolizar, já projetar aquilo que seria o Cristo, Jesus, o Messias. Entretanto, esta passagem também fala de um evento histórico que aconteceu como um sinal que Deus lhe deu para o seu povo, para o rei Acaz. Portanto, se você está com a sua Bíblia aberta, ou se não, vai poder ouvir, não é? Este capítulo 8, que nós vamos estar lendo, que é uma continuação sobre a profecia da ruína dos reinos de Israel e da Síria. Nós vamos lembrar que Acaz, rei de Judá, foi o terceiro rei neste período do ministério de Isaías. E, portanto, ele foi um dos piores reis que Judá teve. Portanto, vamos ler primeiro a palavra do Senhor e depois tecer alguns comentários, não somente históricos sobre este capítulo, mas aquilo que chamou a nossa atenção. Amém? Portanto, diz assim a palavra do Senhor. Disse-me também o Senhor: toma um grande volume, ou seja, um livro, um papiro, e escreve nele em estilo de homem. Apressando-se ao despojo, apressou-se a presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. E fui ter com a profetisa. Lembre-se que essa profetisa é esta virgem, esse evento histórico que realmente aconteceu no capítulo 7, que diz que Deus daria ele mesmo um sinal. Então, esta profetisa, ela teve um filho, e ela concebeu, deu à luz um filho, e o Senhor disse para Isaías: põe-lhe o nome de Maher-Salal-As-Baz. E este nome quer dizer: acelera o despojo, apodere-se do saque, ou seja, aquilo que está no versículo 1. Apressando-se ao despojo, apressou-se a presa. Portanto, versículo 4. Porque antes que o menino, ou seja, este filho desta profetisa, saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, com Isaías, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e com Rezim e com o filho de Remalias se alegrou. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Ou seja, isto é uma linguagem poética, profética, dizendo que o rei da Assíria viria sobre eles, sobre o reinado da Síria, ou seja, de Rezim, e de Israel, ou seja, do filho de Remalias, chamado Peca. E passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até ao pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de longínquas terras. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer governo,
qualquer reinado que quisesse tentar parar o que Deus iria trazer, a Bíblia nos diz que não subsistiria, porque Deus era conosco, Deus, Emanuel, e ele continua dizendo, porque assim o Senhor me disse, com uma forte mão, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. E o que é conjuração? Era uma associação de pessoas que firmavam um acordo, geralmente através de um juramento ou uma aliança. Então, Deus está dizendo, não chame conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. E não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, a Ele tendes como santo, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro, ou seja, não temam ao rei da Síria, não temam ao homem, não temam as pessoas, mas temam antes a quem? A Deus, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos de Israel. Então, Ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e enlaçados e presos. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. E esperarei o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão aos mortos? Palavra linda. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Meus queridos, esta palavra que nos faz lembrar a situação, a história que estava vivendo o povo de Judá debaixo do reinado de Acás. Vamos lembrar que este Acás, filho de Jotão, este homem foi um homem que pecou tremendamente contra seu Deus. Ele foi colocado no trono com 20 anos de idade e ainda mesmo muito jovem, ele fez tudo que não agradava a Deus. Portanto, a Bíblia, quando você lê o livro de Reis, segundo Crônicas, vai mostrar algumas coisas, alguns dos feitos que este rei chamado Acás, ele fez contra o Senhor e contra o povo de Judá. Uma das coisas é que ele oferecia os seus filhos a Moloque, ao deus Moloque. Então, ele os matava, os queimava. Não somente isso, a Bíblia fala de que Acás, ele fechou o templo do Senhor. E ele, quando foi ter com o rei da Síria, Tiglat-Pileser, quando ele conquistou a Damasco, ele viu lá, Acás viu um grande altar. E ao invés de temer a Deus, ele, quando chegou em casa, ele mandou fazer uma réplica daquele altar e colocar dentro do átrio do Senhor, em lugar do altar de sacrifícios que Deus havia colocado e Deus havia, através de Salomão, colocado no templo do Senhor. A Bíblia também nos fala de que ele retirou as bases que sustentavam o que era chamado mar de fundição, ou seja, um reservatório de água que alimentava as pias de cobre para os sacerdotes lavarem suas mãos e os seus pés e os sacrifícios. Ele tirou aquelas bases e deixou aquele reservatório na própria pedra e tirou fora e acabou com tudo, destruiu, sem falar das
feitiçarias, dos agoureiros, de todo tipo de idolatria que ele implementou e colocou dentro da casa do Senhor. Portanto, nós vamos ver que este rei, ele trouxe uma destruição, trouxe uma negrura, acabou espiritualmente ao povo de Deus naquela época. Ao iniciar seu reinado, Acais, ele foi confrontado pelos reis da Síria e pelo rei de Israel. E nós vamos ver que Rezim e Peca foram estes reis que queriam depor ao rei Acaz de Judá e colocar outra pessoa no seu lugar. E por mais que Deus tenha falado através da boca de Isaías para Acaz e para o seu povo, dizendo: vocês não precisam temer a estes dois reinos, porque eu haverei de dar livramento. E Deus chega ao ponto de dizer para Acaz: pede um sinal da minha parte, para que você saiba que eu estarei convosco, que eu estarei com o meu povo. Entretanto, a Bíblia fala que, ao invés de confiar em Deus, a Bíblia nos fala que Acais, ele recorreu a outras potências políticas que haviam na época. No caso, o rei da Assíria, cuja capital era Nínive e cujo rei naquela época era Tiglat-Pileser. Então, o que aqui Acais faz? Ele vai a Tiglat-Pileser, vai à Assíria e pede a ele: olha, por favor, ataca a Damasco e ataca a Samaria para poder retirar esses reis de cima de mim. Entretanto, estas potências, estes reis, eles não faziam essas coisas simplesmente por um favor ou por uma amizade. Eles cobravam, ou seja, Jerusalém, Judá, ela ficou tributária ao rei da Assíria. Então, aquilo que o rei da Assíria fez contra Damasco, contra Israel, que os levou, que os destruiu, que levou as suas riquezas, conforme aquilo que nós lemos aqui no versículo 3, dizendo: olha, antes que este menino, filho da profetisa, possa falar, dizer meu pai, minha mãe, antes que ele comece a falar, as riquezas, os tesouros de Israel e de Damasco serão retirados pelo rei da Síria. Portanto, nós vamos ver que Acais, ao invés de confiar em Deus, ele recusou. Quando Deus disse claramente para ele: pede de mim um sinal, ele disse: não, eu não pedirei um sinal. E a Bíblia diz que o próprio Deus deu um sinal. Ele disse: uma virgem daria uma luz a um filho e seria ser chamado o seu nome Emanuel, Deus conosco, porque a presença de Deus haveria de estar ali. Entretanto, a Bíblia nos fala que quando Isaías vai ter com esta profetisa, a Bíblia nos fala que Deus diz para Isaías: muda o nome deste menino, chama-o então de Maer-Salal-Has-Baz, ou seja, que Deus haveria de trazer este reino da Síria contra essas nações e que haveria de roubar, haveria de tirar no despojo, haveria de atacar a eles, a essas nações, e elas sairiam dos seus lugares. Eles haveriam finalmente de serem colocados e levados em cativeiro, e isso aconteceu no ano 722 a.C., quando a Síria levou as 10 tribos como cativas ao exílio da Assíria. Portanto, nós vamos ver, meus queridos e amados irmãos, que com tudo isso que acontece, nos versículos 13 e 14, Deus ele fala através da boca de Isaías: ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro. As pessoas, não somente Acaz, como Jerusalém, como a população, eles tinham esquecidos de Deus. Eles haviam colocado Deus em segunda opção. Eles estavam temendo o homem, eles estavam temendo ao rei de Samaria, ao rei de Damasco. Entretanto, eles esqueceram que ao rei dos reis, ao Senhor dos exércitos, é a única pessoa que nós temos que santificar, temer, que o nosso assombro, ou seja, o nosso temor, deve ser do Deus dos deuses. Aleluia. Concluindo este capítulo de Isaías, nos versículos 21 e 22,
Deus mostra o que haveria de acontecer com este povo. Não somente com Israel, com as 10 tribos, mas com Judá, porque não temeram a Deus. Ele disse: passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. Por quê? Deus sempre disse na sua palavra: se vocês guardarem a minha palavra, se vocês obedecerem os meus princípios, se vocês viverem de acordo com a minha palavra, eu os abençoarei, eu os farei prosperar. Entretanto, ele disse: caso contrário, se vocês não o fizerem, vocês padecerão, vocês serão oprimidos pelas outras nações. E é isso que claramente ele disse: será que, tendo fome e enfurecendo-se, então, o que acontece? Amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Meus queridos, isto é exatamente o que acontece, é o resultado. Quando um governo é ímpio, quando um governo leva o povo a pecar, leva o povo a duvidar do seu Deus e a amaldiçoar o seu Deus, e nós não estamos aqui simplesmente falando de governos políticos na terra. Isso, é claro, aconteceu com Israel, muito claro. Mas que tipo de liderança, que tipo de líderes somos nós? Que tipo de pessoas somos nós? Será que a nossa vida, o nosso trabalho, tudo aquilo que nós fazemos, será que está inspirando as pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas crentes ou descrentes? Será que estão inspirando elas a olharem para o céu, olharem para Deus e dizer: Senhor, o Deus de Vânia, por favor, ajuda-me também. Ao Deus de Maria, ou de João, ou do irmão José, Senhor, eu confio, se Deus fez por ele, vai fazer por mim também. Será que a nossa vida, a nossa liderança, a nossa vida como professores de escola dominical, como obreiros, como pais, como mães, como irmãos, como irmãs, será que estão no lugar do nosso trabalho, no lugar da nossa casa, no lugar junto com os nossos amigos, na esquina, no ônibus, no açougue, na padaria, aonde nós passamos, aonde nós temos a nossa comunidade, e mesmo dentro da nossa igreja? Será que aquilo que fazemos, que aquilo que refletimos, será que o nosso temor a Deus, será que ao santificar o Senhor em nossas vidas, será que estamos inspirando aqueles que estão ao nosso redor a olhar para Deus, depender de Deus, clamar a Deus, santificar a Deus, temer a Deus? Ou como Acaz, que, pelo contrário, tudo aquilo que ele fez para o povo de Judá, o que é que fez? O resultado foi que essas pessoas duvidaram, amaldiçoaram a Deus, estavam contra Deus. Tudo o que eles faziam era contrário à vontade de Deus. Que o Senhor, neste sábado, possa ter misericórdia das nossas vidas. Que a palavra de Deus, que tão poderosamente falou através da boca de Isaías, mostrando a realidade de onde estava o rei Acaz e o povo de Jerusalém, que neste dia também nós possamos nos situar e saber: Senhor, será que nós estamos santificando ao Senhor dos Exércitos? Será que o meu temor e o meu assombro é do Deus vivo e verdadeiro? Será que as pessoas que estão ao meu redor estão realmente olhando para Deus e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós, eu confio, eu quero, eu recebo a salvação, a cura, eu quero seguir ao Deus da nossa irmã fulana, do nosso irmão cicrano, eu quero seguir a este caminho. Assim que, meus queridos, que Jesus vos abençoe neste fim de semana e que vos dê a sua graça, a graça dele, sobre nossas vidas, para sermos estes homens e mulheres que possam mostrar e santificar o nosso Deus diante e entre aqueles em que nós habitamos. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.